pessoal, espero que estejam bem, sejam bem-vindos. Nós estamos aqui em mais um episódio do Conectados com o Controle, o podcast do CONAS. Eu sou Edmar Camata, presidente do Conselho Nacional de Controle Interno, e a gente vai falar hoje sobre dois grandes temas que estão moldando o futuro da administração: liderança e inteligência artificial. Muito bem, eu sou Thaís Venturato e para este papo temos dois convidados especiais. Maria Elisa Moreira, especialista em liderança no setor público, e Teco Sodré, um dos principais nomes quando o assunto é inteligência artificial aplicada à gestão pública. Aliás, os dois já estiveram conosco em outras edições do CONAS. Preparem-se, porque esta conversa de hoje promete provocar reflexões e, claro, trazer insights práticos para o nosso dia a dia. Quem trabalha com controle interno, bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo, Teco, bem-vinda, Maria Elisa. E eu já te peço, Maria Elisa, por favor, conte aqui para quem está conosco quem é você nesta conexão. Maravilha, Thaís, muito obrigada, Camata, muito obrigada aí pelo convite, o CONAS sempre aqui prestigiando, né, o trabalho da gente, então fico muito honrada e é uma instituição que eu tenho o maior carinho, o maior respeito. A Maria Elisa está por aqui de novo na área, essa mineira, né, que mora aqui em São Paulo, que decidiu agora morar perto do mar, gente, estou vindo aqui morar perto do mar, né, mas continuo aí com as minhas pesquisas, olhando para a liderança de um jeito muito especial, cuidando para que a gente tenha aí sempre as melhores referências, os melhores assuntos, né, sendo abordados, olhando para a liderança de uma maneira bem efetiva. Para quem não me conhece, eu sou psicóloga, trabalho com as organizações já há mais de 25 anos, sempre trazendo conteúdos ligados à liderança, desenvolvimento de equipes de alta performance, e como psicóloga, obviamente, os temas ligados ao autoconhecimento. Tá bom? Então, queria fazer a minha descrição para quem eventualmente aí não puder acessar visualmente, né? Eu sou uma mulher, não dá para saber a altura, eu não vou falar a minha altura, eu tenho 1,50 m e poucos. Ah, é isso, né? Mas enfim, eu sou uma mulher de pele clara, meus cabelos estão cada vez mais grisalhos, lindos, maravilhosos. Estou vestindo nesse momento uma peça branca, com um colar aqui entre cores de vermelho, preto e transparências aqui, tá bom? Então, essa é a minha descrição para vocês que estão aí nos assistindo e também nos ouvindo. Maravilha, vou fazer mais um complemento, professora. A Maria Elisa, gente, atribuindo aí a tudo que ela falou e corroborando, ela foi uma das professoras que conseguiu mobilizar a turma inteira do CONAS durante um ano para poder fazer a capacitação que ela promoveu para a gente, que foi maravilhosa. Então, eu tenho certeza que no dia de hoje ela vai contribuir muito. E você, Teco Sodré, quem é você no Conectados de hoje? Olá todo mundo, obrigado pelo convite, prazer mais uma vez estar junto com a turma do CONAS, essa nossa audiência, prazer conhecer a Lili Moreira, que está aqui junto com a gente. Eu sou Fernando Teco Sodré, tenho 49 anos, sou da área de tecnologia e de inovação, sempre fui empreendedor, professor, palestrante dentro desse tema, sou um intrépido aventureiro nas tendências da área de tecnologia, que é um dos meus maiores desejos, que sempre foi quando eu me formei dentro da área de computação e depois fiz mestrado nessa área. Prazer estar aqui com a audiência e explicar esse tema que está levantando os nossos cabelos e as nossas preocupações sobre o uso da inteligência artificial no nosso dia a dia, em especial na gestão pública. Disponível aqui para nossas perguntas. Muito bem, então nós vamos agora fazer uma pergunta para a Maria Elisa. Maria Elisa, e eu acho muito interessante, né, Thaís, que a gente está juntando aqui hoje liderança e tecnologia. Acho que são as duas grandes capacidades que fazem com que o profissional esteja hoje no ambiente de trabalho. Então, Maria Elisa, o setor público especialmente está vivendo uma transformação intensa, né? Seja pela pressão por eficiência, mas também pela necessidade natural de inovar. Como que você vê o papel da liderança nesse cenário? Assim, o que definiria, então, uma liderança realmente eficaz na área do controle? Eu gosto muito dessa sua pergunta, Camata, porque ela nos ajuda a olhar para talvez até um revisitar do próprio papel da liderança nos tempos de hoje, né? A gente vem estudando esse tema já tem alguns anos, né? Como que a liderança precisa se ressignificar, mas acho que talvez na história realmente da humanidade, esse é o período que a gente mais está tendo acesso a provocações que fazem com que qualquer humano
tenha vontade, ou tenha pelo menos a possibilidade de querer fazer coisas diferentes. E não pode ser diferente com quem está em posição de liderança, ainda mais dentro de instituições públicas e especificamente em controles internos. Cada vez que a gente pensa em liderança, a gente precisa sempre olhar para dois grandes eixos, assim. Eu sempre gosto de fazer, apesar de ser de humanas, né? Eu brinco que eu queria ter sido engenheira, né? Que tem uma mente um pouquinho mais cartesiana. Eu gosto sempre de trazer uma perspectiva aqui que ela é simples, mas ela é visualmente interessante quando a gente vai compreender o papel da liderança. Eu desenharia aqui uma abscíssima ordenada para dizer o seguinte: eu preciso, como líder, onde quer que eu esteja, primeiro, segundo, terceiro setor, eu preciso olhar para os resultados. E aí cada instituição, cada empresa, cada organização vai dar um nome de resultado, meta, propósito, né, dedicação, enfim, cada um vai olhar aí para aquilo que é o indicador que mais se aproxima do business, né, ou do final do projeto daquela instituição. Mas eu não posso perder de vista que existem pessoas que vão fazer com que essa entrega aconteça. Então, a liderança que conseguir fazer um equilíbrio, né, entre ter bons indicadores, gerar indicadores que realmente as pessoas se mobilizem para fazer acontecer, e ter um ambiente saudável, gente preparada para dar conta desses desafios, um ambiente de segurança psicológica adequado. Então, é como se fosse uma matemática, né, onde você precisa olhar para essas duas dimensões. O líder que perder de vista isso, ele provavelmente vai ficar ali à deriva, né, e provavelmente não vai cumprir o seu papel como a gente espera e como as instituições realmente estão precisando. E esta liderança precisa cada vez mais se revisitar, porque o impacto dos resultados, né, os resultados estão se mobilizando e as pessoas também estão se transformando muito, também estão diferentes. Então, acho que o grande desafio é manter esse equilíbrio em tudo que a gente está fazendo. E olha como é legal isso que a Maria Elisa traz, né? E assim, faz a gente pensar muito, porque em meio a um cenário também de inovação e tecnologia, o líder que está ali lidando com o novo e já está assustado, manter um ambiente de segurança psicológica diante desse desafio como um todo se torna também cada vez mais um desafio maior para todo mundo, né, professora? Porque é interessante, né? A gente às vezes fala da liderança para com a equipe. E nas minhas abordagens aqui nos cursos, nas palestras que eu oferto, eu sempre trago essa perspectiva do autoconhecimento, né? Do quanto que você está dando conta de acessar as suas próprias questões, né? A gente fala hoje em vulnerabilidade. Vulnerabilidade não é fraqueza. Vulnerabilidade é você entrar em contato com aquilo que você tem dentro de você, que você pode ofertar para o mundo de uma maneira diferente e acessar informações que são novas. E eu vejo cada vez mais essa preocupação de trazer o autoconhecimento para perto e de garantir que a segurança psicológica que a gente deseja para a nossa equipe, que a gente também tenha como liderança. Então, acho que tem já também um desafio interessante aqui, olhando para esse aspecto mais psique, né, da história em relação às lideranças que nós temos hoje. Sensacional, professora. O papo é técnico, mas também é filosófico, né? Aliás, com sempre certeza. Né, gente? É sempre sobre pessoas, porque pessoas que fazem os processos. Ô, Teco, e aí trazendo para essa questão mais tecnológica da coisa. Acabei de comentar aqui, até com a professora Maria Elisa, né, nessa pergunta, essa questão da insegurança do líder diante dessa inovação como um todo. A gente fala muito sobre liderança, mas será que a inteligência artificial pode ajudar esses líderes a tomar essas decisões de forma mais assertivas? E você vê a inteligência artificial como uma aliada para esse processo? Para eles, de fato, terem uma proximidade ali com o liderado e, ao mesmo tempo, não esquecerem de construir eles próprios como líderes? Não há dúvida, não há dúvida. A inteligência artificial, ela é uma ferramenta assistiva, ela é uma ferramenta de auxílio, ela não deve ser utilizada como protagonista, mas como auxílio às habilidades e ao desenvolvimento das capacidades de um bom líder, seja na gestão pública, seja na gestão privada, seja no ambiente familiar. Se tornar um líder e um bom líder, um dos maiores desafios é que a liderança é uma atitude solitária. Você conversa pouco com outros líderes, você interage pouco com outros líderes, você se forma líder. Então, o processo nessa formação de líder é você desenvolver um conjunto dessas capacidades. E uma inteligência artificial,
auxilia muito nisso. Então, por exemplo, como engajar minha equipe? A atitude mais simples é de você pedir ajuda a uma inteligência artificial generativa, que a gente podemos chamar aqui a sua IA de estimação, que você vai utilizar diante de tantas diversidades que nós temos. E aí, fazendo, como é que eu aumento o engajamento da minha equipe? Quais são as práticas, quais são as dinâmicas de grupo que eu posso ter rápido? Eu posso até dizer qual é o tamanho da minha equipe, qual é o desafio que eu estou tendo. Ou como eu posso melhorar, por exemplo, as minhas frases para poder dar um feedback. Algo tão direto e tão comum e tão necessário para uma atividade de um bom líder. Ou das atividades essenciais de um líder da comunicação. Quais são as ferramentas, quais são os formatos de linguagem, de diálogos que eu posso aumentar a comunicação com o meu time, que são parte das habilidades e capacidades que um bom líder deve ter. Então, a IA, através de comandos simples, pode aumentar seu repertório, fazer você lembrar diante dos seus cursos e treinamentos, certas lacunas que você não está percebendo, e ao você interagir com o IA, ela vai te devolver essas opções. Alguns usos mais avançados de IA para um líder é você tentar criar na IA até um adversário opositor, do ponto de vista filosófico, que você acabou de nos trazer, o que pode ser muito interessante, que é, eu vou responder para você perguntas e, por favor, corrija ou me dê mais opções a partir das respostas, interagindo com o IA antes de entrar, por exemplo, numa reunião, num debate, num feedback. E isso vai me ajudar a construir mais argumentações ou melhores argumentações para me tornar um bom líder. Excelente, Teco. E aí, vamos deixar mais para o final, né? Você contar para o pessoal de casa assim, as principais IAs que um líder precisa conhecer, se ele ainda não conhece, né? Faremos isso numa listinha fácil para todo mundo poder decorar aqui da nossa audiência e daremos alguns exemplos aqui que todo mundo vai poder já fazer enquanto que estiver ouvindo. Dá uma parada aqui, dá um pause no nosso podcast e já vai poder praticar para poder nos ouvir e continuar. Acho que a conversa está boa, que ela está técnica e está comportamental, assim, lá e cá o tempo todo, né? Então, acho que vai elucidar muito. O interessante é que o Teco, ao falar de tecnologia, ele falou das lacunas. E o questionamento que eu teria era justamente sobre esse agora, para a professora Maria Elisa, porque é o seguinte, se tem um dado que me chama muito a atenção, professora, que a falta de liderança, muitas vezes, ela é apontada como uma das principais causas de desperdício de recursos humanos e também de retrabalho no setor público. Por que nós ainda temos essa lacuna, né? E como formar líderes que realmente gerem impacto nos resultados? Esse é um grande dilema, né, que o setor público tem, talvez até histórico. Felizmente, vem mudando, né, a quantidade de projetos que eu tenho hoje na minha empresa ligados ao setor público é muito maior do que eu tinha há 15, 20 anos atrás, então a gente percebe que o setor público ele vem também se atualizando muito, para, de fato, não ter só aquela figura da chefia, né, mas ter, de fato, a presença de uma liderança atuante, que dá contribuições relevantes, que dá direção, que se empenha em também formar times mais qualificados, né, com todas as condições de temperatura e pressão que o setor público, obviamente, tem, mas esse preparo é fundamental. Quando você chama atenção aí, né, as equipes, elas precisam, né, dessa figura de liderança. E não é por questão de controle, no sentido, né, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não é nesse sentido, é de direcionamento estratégico mesmo. Então, a pessoa que lidera, né, aquela pessoa que foi alocada para assumir uma posição de liderança, ela vai ter uma visão mais ampla das ações que são executadas, dos projetos, das capacitações das pessoas, dos preparos que as pessoas precisam para entregar com qualidade. Então, a figura da liderança aqui, ela não é secundária, né? Mas ela precisa ser muito bem direcionada, né? Há que se ter uma escolha adequada de quem vai assumir essa posição. A gente vê, às vezes, algumas escolhas, não necessariamente pela competência de liderança, mas sim por uma competência técnica. E a gente sabe que quando a pessoa ela é muito bem qualificada naquilo que ela faz, ela demora um pouquinho mais para delegar aquilo que era, eventualmente, a sua atribuição, enfim, para assumir uma posição de liderança. Então, eu percebo que esse trade-off, né, essa troca de cadeiras, às vezes, é muito difícil, principalmente a primeira gestão, né? A primeira vez que alguém assume a liderança, é sempre um caminho muito tortuoso, muito difícil, porque tem um paradoxo aí, né? Aquilo que fez a pessoa ser vista
e se destacar no meio de uma determinada comunidade, uma equipe, etc., é aquilo que justamente talvez ela tenha que deixar de fazer para assumir a posição de liderança. Então, isso dá uma certa angústia, dá um certo medo, né? Então, eu pego emprestado aí eu também sou da área não sou da área de tecnologia, né? Mas sou uma sedenta por inovação, meu mestrado eu fiz em Portugal na área de criatividade e inovação, e eu vejo que sim, as lideranças que estiverem mais preparadas, com competências ligadas à liderança, independente das suas formações básicas, né, das suas formações ali da graduação, pós-graduação e outras formações, aquelas lideranças, aquelas pessoas que estiverem abertas a outros repertórios, ligados sim ao mundo de gestão de pessoas, estarão mais preparadas. Mas aí o detalhe eu não preciso esperar estar numa posição de liderança. Eu posso me preparar com antecedência, caso eu queira assumir uma posição no futuro, não esperar o futuro chegar, né? Eu começar a me preparar, ouvindo podcasts, lendo livros, fazendo cursos, fazendo mentorias individuais, coletivas, me apropriando daquelas competências que fazem diferença para assumir uma posição de liderança. Camato, eu acho que isso é fundamental no mundo de hoje, e sem preparo, né, para assumir a liderança, a gente sabe que os equívocos acabam sendo maiores, sim. Então, lideranças qualificadas também conseguem qualificar melhor as suas equipes, isso com certeza. E aí a gente pode trazer inteligência, né, artificial, para ajudar nessa formação. Está sem tempo, ou está numa realidade que não te permite fazer muita coisa presencial, aciona a inteligência artificial, ela pode te ajudar fazendo uma curadoria dos melhores livros, dos melhores podcasts, ela pode traçar, inclusive, um plano de desenvolvimento, né, ancorado e muito bem sustentado. Então, apoiar a tecnologia apoiando também a formação da liderança. Muito bem, importante fechar essas lacunas, porque a IA pode vir e substituir todo mundo, né, Thaís? Será? Será, o Teco? Será? Para a gente Acho que não. Qual é a dúvida, Teco, que você ia dizendo? Não há dúvida de que a tecnologia, a inteligente, a tecnologia assistiva, né, como ferramenta auxiliar para o seu dia a dia, vai te ajudar em todas essas dimensões, né, que nós estamos comentando aqui. O desafio está em saber como utilizar. Não só como qualquer outro tipo de tecnologia, a IA é uma das poucas recentes que te dá uma diversidade devido a uma abertura muito grande de utilização. Então, essa diversidade que as IAs, especificamente as IAs generativas, que são essas que nós estamos citando aqui, elas te dão quase uma permissividade de acesso a um conhecimento sem filtros. O desafio do filtro, quando você está utilizando o IA, depende do seu grau de profundidade de interação com o IA. Como ela é textual, é importante que você aplique filtros nas suas perguntas. Ou seja, exemplifique para a própria IA quem é você, onde você está, qual é o seu desafio, eventualmente a sua idade, que tipo de opinião, para que a IA consiga encontrar aquele condensado de conhecimento mais adequado para o teu uso, né? Então, tem que tomar muito cuidado, que a IA ainda não sabe quem é você, diferentemente das IAs das redes sociais, que já sabe quem é você. Nessas IAs generativas, elas ainda não sabem quem é você. Então, depende de você dizer para elas o que é que você quer de forma explícita. E é muito importante esse padrão de comunicação escrito para que você não receba um conteúdo muito distinto daquilo que você necessita ou daquilo que você vai utilizar no seu dia a dia. Cuidado com esse risco, é uma dica que a gente sempre fala. Não tenha medo de falar sobre o que você precisa e para quem você gostaria de utilizar aquele conhecimento que ela irá fornecer, para que não haja dúvida ou que venha um campo muito vasto de conhecimento que você vai acabar não utilizando. Com esse papo todo nosso aqui, me lembra uma frase: o principal papel de um líder é cuidar de pessoas. Quem falou isso foi a professora Maria Elisa, no nosso encontro lá atrás, quando a gente abriu o curso dela, uma formação para as lideranças do controle interno. E aí, quando ela fala isso, e a gente tem todo esse diálogo, e a gente já sabe, na realidade, que a inteligência artificial, e você respondeu isso no nosso último encontro nacional, ela vem para somar, não para eliminar as pessoas. E aí eu penso assim, e a pergunta, Teco, que eu tenho para você é: a gente já sabe, então, que a inteligência artificial, ninguém precisa ficar com medo que ela não vai substituir, certo?
Isso, não precisa. Porém, contudo, entretanto, todavia, ela vai dar mais tempo para o líder ler, para o líder cuidar das pessoas. E aí, quais são as habilidades, na sua opinião, que um líder precisa ter, principalmente nesse cenário tecnológico, para ele poder falar assim, olha, não tem uma inteligência artificial que vai substituir isso daqui em mim? Vamos lá. Todo trabalho ele tem aspectos, toda função, todo cargo, e naturalmente, seja ele de liderança ou não, né? Existem aspectos técnicos comportamentais, aspectos técnicos, né? Baseados em capacidades que, em inglês, a gente chama de hard skills e soft skills, né? Lili vai nos brindar com a experiência dela sobre esse tema. A IA, ela poderá auxiliar essas duas dimensões, mas o fato de como você deve interagir com a IA para obter recursos, indicações ou orientações são bem distintas de como deve ser realizado. A IA está disponível não só para o líder, cabe dizer para os nossos líderes que estão nos ouvindo, está disponível também para a equipe. Incentivar o uso de IAs generativas para o dia a dia do seu time é uma ferramenta ótima, também para poder provocar colaboração, compartilhamento de informações, troca de ideias. Em especial, essa disseminação vindo pelo líder é ótimo, porque fará com que todos se utilizem e as práticas devido às condutas de o que é que devemos utilizar, o que é que seria mais adequado para o nosso dia a dia, provocará entre os líderes uma união sobre um tema novo, como sendo mais um recurso para que o líder consiga compartilhar e aculturar todos sobre o uso de uma nova ferramenta tão forte, tão capaz, que pode nos ajudar no nosso dia a dia. Nenhuma dúvida de que a IA não irá substituir os humanos. Se você tiver uma carga muito alta, mesmo técnica, a IA vai te ajudar. O desafio está em como você utilizar desta tecnologia para o seu dia a dia, para você se tornar um melhor profissional. Não há dúvida disso. Que hoje já está após aí quase 2 anos e meio dessa grande avalanche do uso das IA, do lançamento das IA generativas no mundo. A IA hoje tem se comportado, né, pelo nosso uso, mais para o nosso auxílio do que para a nossa substituição. Uhum. Thaís, se você me permitir, eu queria dar Nossa, foi muito legal ouvir o Teco falando. Enquanto ele falava, eu pensei assim, quase que, quais seriam, para mim, assim, quais seriam as duas competências ou as duas habilidades que as pessoas que têm liderança, ou que estão para assumir a liderança, ou que já estão em posição de liderança, precisariam, olhando para essa questão da inteligência artificial mesmo, quais são as coisas que a gente não tem como substituir, né, do ser humano. E me vieram duas aqui, né? Claro que a inteligência artificial ela vai também aprender a fazer isso, com certeza, mas acho que nós, seres humanos, precisamos fazer duas coisas. Uma, nos comunicarmos cada vez melhor. Acho que as lideranças que conseguirem, e aí quando o Teco, né, me permita, Teco, quando você fala da questão da escrita, né, para escrever eu preciso também ter repertório. Então, as lideranças precisarão resgatar a sua habilidade de colocar de maneira clara o que estão pedindo, o que estão orientando, porque é para IA, você vai ter que explicar muito direitinho, senão ela vai te dar uma outra informação. Isso serve para delegação, isso serve para feedback, isso serve para as ferramentas de gestão que a gente tem. Comunicação, para mim, é fundamental. Não só comunicação escrita, falada, como é que você inspira as pessoas, como é que você mobiliza as pessoas por meio da sua comunicação. E uma outra competência que eu acho fundamental é o pensamento crítico, né? A gente traz a filosofia para cá de volta. Então, assim, pensar criticamente sobre as coisas pressupõe uma abertura também para lidar com a complexidade, para lidar com o que é adverso, para lidar com o que é diverso, né? Então, eu acho que o pensamento crítico é algo que é do ser humano, por mais tecnologia que a gente tenha por perto, por mais que as inteligências artificiais todas reunidas, o ser humano ainda conseguirá ter o pensamento crítico para poder fazer síntese, para poder fazer análise de um jeito que as máquinas não farão. Pelo menos naquilo que a gente entende aqui mais próximo de nós, né? Nesse mês de março, agora nós estamos em 2025, mês de março, está acontecendo um evento, um festival no Texas, né? O South by Southwest, onde
milhões de informações estão circulando ali sobre a questão da inteligência artificial, sobre as tecnologias disruptivas, e tem muita coisa que a gente nem imagina, né? E relatórios, né? Eu já baixei, eu sou muito curiosa, muito sedenta disso, eu já baixei o relatório da MWeb, e tem assim, são 1000 páginas, né? E aí um aluno meu já conseguiu que a inteligência artificial resumisse em português o relatório. Então, eu já estou aqui com 10 páginas separadinhas para poder ler, para poder realmente depois curiosar o relatório maior e mais denso. Mas tem muita coisa interessante. E a liderança que tiver aberta para se comunicar melhor com a sua equipe e gerar a possibilidade de pensamento crítico, ela vai atrair mais talentos, ela vai atrair gente que também está com essa vontade de se comunicar melhor e também de olhar com mais criticidade para tudo que está acontecendo. Acho que são duas coisas que talvez a IA pode até adquirir, mas que é do ser humano, né? Eu sou suspeita, né, professora, para falar que a comunicação precisa e é a principal ferramenta. Isso daí que você está falando é fundamentalmente sério. Você perguntar para um médico o que é a comunicação para ele, normalmente a gente leva a sério, porque a maioria de nós, todo mundo quer ficar bem vivo, né? Você perguntar para um médico o que é comunicação, ele vai explicar, e eu perguntei isso a uma amiga um dia em uma mentoria, ela falou assim, olha, é quando o fluxo sanguíneo está correndo devidamente no corpo e todos os órgãos estão se comunicando. Se essa comunicação para, o indivíduo morre. E é mais ou menos isso. Perfeito. Em qualquer relação nossa, né? Se a gente parar para pensar, quando a gente para de se comunicar bem, devidamente, a nossa relação morre. E eu acho que isso daí que você falou é muito bonito e muito profundo mesmo a ser trabalhado em um líder, porque eu acho que é um gargalo que a gente está vivendo, todos nós estamos vivendo, porque a gente acha que porque está falando, está se comunicando. Mas comunicação, até assim, da raiz da palavra, é sempre dever de unir. Será que toda hora que a gente se comunica, a gente une? Meio difícil, né? E quando o Teco traz que a inteligência artificial pode nos ajudar, eu acho isso fantástico, porque tem muito líder que, como você mesmo falou, Teco, vai dar um feedback e não sabe nem como se expressar. Então, põe lá os parâmetros, cria ali um pequeno algoritmo para você ser ajudado. Agora, você precisa saber para onde você está indo com essa conversa, você precisa saber expressar para que a inteligência artificial possa te ajudar. Então, a comunicação, acho que é uma das ferramentas, assim, uma das competências, mais fundamentais de liderança, tanto recebendo a comunicação que vem, quanto ofertando e inspirando as pessoas. Acho que tem muita coisa. A IA vai nos ajudar, com certeza, mas tem um negócio que é da alma humana, né? Isso não há máquina que substitua, né? Vamos evoluir aqui no nosso temáticas e nas nossas dimensões do nosso podcast aqui. Tem muito para falar sobre tudo isso, né? Sobre criatividade, sobre cognição, entrincheiramento cognitivo, que a IA pode te ajudar nisso, mas vai chegar lá. Vamos seguir, que tem muita coisa bacana ainda para a gente conversar. Muito bom. Ô, Teco, exatamente nessa linha, a gente vê que a inteligência artificial ela já é usada na auditoria, né, em algumas áreas de controle interno, outros estão iniciando ainda esse conhecimento. Na comunicação, a Thaís já usa, eu falo que todas as principais IAs aí, elas já sabem a nossa persona, que eu acho que a Thaís já perguntou sobre todos nós para construir algum tipo de apresentação. Esse pessoal que nasceu no ano 2000 tem mais facilidade, né? Aí, o que eu queria te perguntar, na verdade, é o seguinte, enfim, pode ser usado na auditoria, na questão do monitoramento de gastos, na detecção de fraudes também, né? É algo que me parece que a IA vai ser muito ativa desde que o órgão tenha dados estruturados, né? Então, a gente tem esse definidor aí da importância dela ou não. Mas até que ponto dá para confiar, né, nesses sistemas incorporados aí ao controle interno? Eu digo o seguinte, qual forma de garantir que a IA, de alguma forma, não traga mais problemas do que soluções, né? Eu dou vários exemplos assim, né? Nós temos controladorias internas estruturadas bem, que são 3% hoje, por exemplo, dos municípios, tem um nível alto de estruturação, é um nível muito pequeno, tem outras que são mais estruturadas, mas a gente corre o risco de ter um nível de detecção, por exemplo, de indícios, né, ou de red flags, que a gente fala muito grande, e talvez não tenha gente para atuar em cada um desses casos. Enfim, como que garantir que a IA não vai trazer mais problemas em alguns casos do que soluções efetivamente? Ótimo tema. Um tema de altíssimo risco para qualquer tipo de sistema inteligente.
é bastante crítico, em especial na gestão pública, nem se fala, como nós sabemos. E o maior desafio, Edmar, está numa questão que os sistemas de IA, em especial esses, né, que lidam com uma carga de responsabilidade tão grande como a gestão pública, eles precisam ter, que poucos sistemas que não são inteligentes possuem, que é um critério que a gente chama de observabilidade. Todo sistema de IA, ele precisa ser observável. Ou seja, e aí tem vários níveis de observabilidade. Ou seja, o sistema de IA, quem quer que o faça, precisa descrever para o seu uso as etapas do que é que ele está fazendo, dando transparência para a sua execução. Esse é o critério de observabilidade. Ou seja, como observar um sistema de IA de modo externo nas etapas do que ele está executando. Isso tem, naturalmente, vários tipos de parâmetros muito similares na governança, nas dimensões de transparência, nas dimensões de documentacional, para consultas posteriores, é muito comum. Os sistemas inteligentes, eles necessitam de serem construídos à imagem e semelhança do pilar da governança de transparência, que a gente chama, para sistemas inteligentes computacionais, o critério de observabilidade. Só assim é que você vai eliminar o risco. Então, a primeira pergunta que a gente pode dar para a nossa audiência ao usar um sistema de IA é: eu posso saber o que esse sistema de IA está fazendo? Se eu puder saber, consultando o próprio sistema e ter a garantia de que quem o desenvolveu definiu os critérios de observabilidade, né, altos, eu posso confiar mais naquele sistema de IA do que se o sistema de IA for opaco, fechado, como grande parte dos sistemas que atualmente nós utilizamos, porque o critério de observabilidade é muito baixo, porque eles são sistemas baseados em fluxo, enquanto que os sistemas de IA ou seja, eles são determinísticos, enquanto que os sistemas de IA eles são heurísticos. Eles são baseados em probabilidades. Então, a observabilidade de quando eu estiver utilizando o sistema de IA é um critério muito importante para eu aumentar a confiança nele. E o inverso é verdadeiro. Eu posso baixar a minha confiança aumentando o risco se ele não tiver esse critério bem descrito. Interessante isso que você falou, Teco, e me fez pensar até uma coisa também, assim, que outro dia eu estava ouvindo um podcast que eu gosto muito falando sobre tecnologia, e aí uma preocupação que os líderes e as empresas também precisam talvez ter nesse cenário é a questão dos dados dispostos nas IAs, né? Porque a gente também não está muito preparado para tudo isso, e a gente vai dando tudo, igual o Kamata falou que todo mundo já deve ter um perfil do CONAS em todas as inteligências artificiais, muito provavelmente, porque eu não tive nenhuma diretriz disso. Esse é o critério. Você falou, por exemplo, de um dos elementos de um sistema de IA, ou seja, quais foram os dados ou as informações ou os documentos que eles foram treinados. Isso eu não me introduzi de forma antecipada a isso, você acabou de chamar sobre um tema, que é aquele sistema de IA que eu estou utilizando, quais foram os dados de onde partiu aquele treinamento para que eu possa utilizar. Isso é somente o início dele. Depois, o algoritmo que utilizou, depois o tratamento da resposta, depois o tratamento de como ele vai adaptar os meus feedbacks para que ele faça os filtros, eu como usuário daquele sistema inteligente. São vários, vamos dizer assim, etapas para que o critério de observabilidade seja o nível máximo. Na gestão pública, ele é essencial. O mínimo é este que você falou, mas esse é o critério de observabilidade nível 0. Quais são os dados que eles foram treinados, sobre que época, sobre quais informações, quais manuais ou jurisprudências ou regulamentos e normas. Isso é o mínimo, né? Para que eu diga que eu posso utilizar um sistema de IA, principalmente na gestão pública, não há dúvida disso. Perfeito. Me parece, Thaís, que o cenário crescente de automação é inevitável e o que a gente falava de futuro, né, Teco, já é o presente. Então, eu vou dirigir agora um desafio para a professora Maria Elisa, né? Pensando nesse futuro que já é o presente, de trabalho no setor público, quais são as competências essenciais para um líder que quer navegar bem nesse cenário, Maria Elisa? A gente comentou agora há pouco, né, da questão mesmo da comunicação, acho que é uma delas, vou repetir aqui que acho que ela é fundamental, esse exercício realmente de análise de cenários, pensamento crítico, né, não ficar só com a informação que chega, mas ter um nível de criticidade maior, a capacidade de articulação, sabe, Kamata, acho que é uma coisa que
para o século XXI, essa capacidade de você fazer com que as pessoas colaborem entre si, ela é uma arte. Então, também, eu acho que essa capacidade do líder ou da líder de fazer com que as pessoas interajam de maneira saudável, respeitosa, gentil, elegante, e que consigam obter um resultado coletivo satisfatório, também é uma arte que algumas pessoas têm com muita facilidade, mas ela pode ser aprendida também, né? Eu sou psicóloga junguiana, né? Assim, se a gente puder dar uma etiqueta, mas obviamente que esse behaviorismo, né, essa parte mais comportamental, ela está aí. Ou seja, qualquer um de nós pode modelar esse comportamento, aprendendo comportamentos novos e transferindo isso para a equipe. Então, acho que capacidade de articulação, essa diplomacia que você tem que ter. Uma coisa que eu vejo também, me veio agora, é a capacidade de trânsito pela arena política. E não é a política do ponto de vista partidário, mas sim, essa política no sentido de vários níveis hierárquicos, complexidades das relações. As pessoas que conseguirem navegar por isso, Camata, vão ter mais facilidade de estar em posições estratégicas nas suas organizações. De novo, primeiro e segundo setores estão aí, e essas complexidades para cada setor se apresentam de maneiras variadas. Então, a pessoa que conseguir transitar, ela vai ter um lugar ao sol bem diferenciado, viu, Camata? Excelente. O tempo está Thaís? acabando, então eu vou ter que pular algumas perguntas para os nossos convidados aqui, porque o papo está tão bom que a gente poderia fazer todas, né? Mas aí, Teco, a gente começou ali pela ponta do iceberg, né? Da questão como um todo aí dos nossos dados expostos. Mas se a gente for pensar em tecnologia na administração pública, talvez a gente tenha um buraco aí maior e enorme, que é a questão, inclusive, de capacitação financeira, orçamento e por aí vai. E aí, Teco, como que o gestor da área pública se comporta nesse cenário de avanço tecnológico e escassez? Essa é uma pergunta, naturalmente, né, complicadíssima de responder diante das dimensões que você citou, para que a gente possa traçar aqui um plano de indicações ou de orientações para o nosso gestor público, né? Estamos no início, né, é mais ou menos o seguinte, em especial 2025, com a maturidade, né, dessa terceira grande geração de IA generativas, que começou ali em 2022, esse ano vai ser 10 anos em um. Ou seja, fiquem muito atentos, caros gestores públicos que estão nos ouvindo aqui no podcast, né? Quem acompanha, mesmo que não seja de perto, um pouquinho distante, tem ouvido uma avalanche de informações sobre utilizações de IA generativa e aplicações de IA generativa numa velocidade muito grande. Então, o nosso desafio está não é necessariamente utilizar, mas saber como eu posso me apropriar desse tipo de tecnologia para o meu dia a dia. O ano de 2025 é o que separará as pessoas que utilizam IA generativa ou tecnologias de IA no seu dia a dia e quem não utiliza. 2025 é o último ano, literalmente, de algo que acabou de começar aí no fim de 2022, se você nunca utilizou um IA generativa. Essa é a primeira recomendação. A segunda recomendação é o seguinte: descubra muito rapidamente. Tipo assim, o nosso desafio é, até junho de 2025, quando vai dar metade do ano, uma aplicação de IA para o seu dia a dia e compartilha com alguém do seu time, compartilha com algum membro do seu líder, você como líder compartilha com o seu time dentro do seu departamento, é muito importante. Isso fará com que a sua curva de aprendizado e a sua maturidade de uso desse tipo de tecnologia avance rapidamente. Faça isso até metade, ou seja, o fim da metade deste ano. Porque nós estamos agora, 2025 já foi vaticinado, aliás, pela informação que a Leli nos trouxe, o grande evento de um grande festival de inovação, tecnologia, tendência, música, um monte de coisa que ocorre lá em Austin, o SXSW, vaticinou. 2025 acaba o fim, né, do início da era das IA generativas que acabou de começar. Então, 2025 é o ano que você precisa se aprofundar nisso. Caro gestor público, mergulhe, descubra uma aplicação, compartilhe com alguém e passe a utilizar de modo diário. Utilização de IA generativas é igual ao seu WhatsApp, a sua rede social, o seu e-mail. É uso diário. Você tem que abrir ela no início do seu dia. Coloca isso na sua cabeça. A transformação se dá ao mesmo tempo que você consulta suas mensagens, seja no seu WhatsApp, nas suas redes sociais, ou no seu e-mail, você abre um IA generativo para você poder utilizá-la
diariamente. E aí, descubra uma aplicabilidade dela no seu ambiente profissional. Muito importante. Teco, então talvez esse seja o momento que você conta para a gente quais são as IAs que não podem faltar no dia a dia, principalmente do gestor público. Vamos lá. Existe um grande debate, quase um jogo de tabuleiro de war entre as grandes nações de quem irá liderar o desenvolvimento dos grandes modelos de linguagem, que é o que habilita essas IAs generativas no mundo. Então, nós já estamos vendo uma polarização muito forte, que, aliás, começou muito aqui no início desse ano, com a China polarizando agora junto com os Estados Unidos, e a França já vinha em segundo lugar, que permanece. Olha só, a melhor briga do mundo para nós, consumidores. Esquece a sua bandeira ou política ou internacional e utilize todas elas. E aí eu vou começar a citar, porque é a partir do seu uso, né? Eu, particularmente, gosto muito de utilizar um IA, duas delas, que eu não vou citar a OpenAI, que para mim é a terceira, que é o ChatGPT, que muita gente utiliza. Eu gosto muito de utilizar a Claude, que é CLAUDE, Claude AI, que é de uma empresa, aliás, francesa, chamada Anthropic, excelente, e a Perplexity, tá? Perplexity, com Y no final, desculpa. Eu comecei a usar, Teco, e falei que a Perplexity me deixa perplexa. Falei ontem com a Fabiola. É incrível, um trabalho maravilhoso que eles estão fazendo. Então, Claude, do francês, Claude, com DE, e Perplexity com Y no fim. É só você pesquisar aí no seu buscador, você vai achar, e depois, naturalmente, a ChatGPT. Lembrando, caros líderes, tenham pelo menos uma assinatura paga de qualquer uma dessas três. E aí vem as outras, que vocês podem testar. A Copilot da Microsoft é excelente, pode testar também a DeepSeek. Eu recomendo parcimônia, por enquanto, mas testem e validem, também é muito bacana. E todas elas são IAs generativas textuais. Todas as outras IAs, de geração de imagem, de análise de dados, de geração de gráficos, de geração de apresentações, podem e devem ser estimuladas. Elas só são ferramentas inteligentes que vão te ajudar a serem mais produtivos no dia a dia. Não há problema nenhum quanto a isso. Geração de vídeos, apresentações, sim, utilize-as. Elas são muito menos arriscadas para o seu dia a dia e elas só vão te ajudar a melhorar o teu padrão de comunicação interna e externa. Mas essas principais que a gente acabou de citar, essas 5 ou 6, elas devem ser aprofundadas e tem até junho uma assinatura paga delas para que você tenha acessos mais avançados de todas elas, ou de qualquer uma delas que você vai escolher. E qualquer uma delas é excelente. Maravilhoso. Muito bom, excelente, né? Thaís, se você me permite agora lançar um desafio para os dois aí, é desafio mesmo. A gente está se aproximando de 40 minutos aí, acho que para a galera poder assistir em 2x aí e assistir rapidinho, fica um tempo bom, né? Acho que ainda dá para a gente fazer um fechamento com calma. Mas eu acho que o desafio seria o seguinte, a gente falou sobre assuntos variados, né? Acho que essas dicas do Teco aí finais foram maravilhosas, a gente começa a usar um pouco de cada tecnologia para ver qual que a gente se adapta mais, mas tem o uso profissional que é totalmente diferente, que é algo voltado para uma finalidade específica, enfim. O desafio é o seguinte, o que existe nesse mundo e nessa relação entre tecnologia e liderança que talvez a gente ainda não esteja enxergando, né? Que alguns estejam enxergando, talvez alguns não, mas que pode ser um diferencial importante. Olha, eu fico encantada com a nossa capacidade como seres humanos de aprender, né? O Teco falou ali a palavra cognição, né? Nós, seres humanos, estamos, alguns querendo, outros não querendo tanto, mas a gente vai ter que reaprender. Então, acho que a grande sacada, né, ou aquilo que, pelo menos a mim, me dá uma adrenalina danada, Camata, é a vontade de aprender tudo isso. Porque muitas lideranças, às vezes, assumem as lideranças, né, posições, às vezes, muito estratégicas nas suas organizações, e, infelizmente, né, tem um dado aí que é um pouco de arrogância quando está na cadeira, né? E com esse mundo nosso, você pode ter uma pessoa que tem 3 vezes menos a sua idade, ele sabe muito mais de alguma coisa que você não faz a menor ideia do que é. Então, eu acho que, assim,
para mim, acho que né, você me deu esse desafio, eu vou talvez provocar aqui quem estiver nos assistindo e nos ouvindo, tenha a humildade de dizer, não sei, me ajuda, quero saber mais, porque a pessoa que disser, eu sei tudo, cara, vai passar uma vergonha, mas vai passar uma vergonha, assim, horrorosa, né? Então, eu já vivi meio século, né? Eu sou uma mulher de 52 anos, assim, e eu me sinto uma completa adolescente, sabe? Ignorante mesmo, no sentido lato da palavra, diz assim, como eu não sei isso, né? Isso dá uma adrenalina danada. Então, lideranças, fomentem o aprendizado das suas equipes e, acima de tudo, sejam humildes de dizer, não sei, bora pesquisar junto, bora estudar isso junto, e aí eu acho que a gente vai ter uma grande comunidade aprendendo junto. Eu acho que esse é o grande barato de ser líder no século XXI. Cara, que perfeição de explicação, que perfeição. Ô, meu amor, eu já te amo, tá, Teco? Já quero ser sua amiga de infância. Adorei. Olha só, a Elisa falou na primeira participação, no iniciozinho do nosso podcast, ela falou de um tema chamado vulnerabilidade. E ela repete agora com profundidade. Ser vulnerável, né, talvez nesse momento, pós-início de IA, seja o melhor momento para você ser vulnerável, né? Abra-se para não somente o novo, mas para o desconhecido, mas aceitando o que é desconhecido, porque as ferramentas estão mais ainda disponíveis para você poder aprender de forma mais rápida. E ser vulnerável é maravilhoso, porque significa que você estar aberto não só para o novo, mas saber como buscar aquele conhecimento para o seu dia a dia, porque agora encurta-se muito rapidamente com esse tipo de tecnologia o aprendizado para que você tenha, desde que você só saiba utilizar com as dicas que a gente já passou aqui. Então, o fato de que já inauguramos, né, há um pouco mais de 2 anos, o fato de que você já não precisa mais saber de tudo, é uma libertação incrível. Caro da nossa audiência, caro ouvinte, né, amigos, permita-se, né, em o fato de ser vulnerável, e utilize a tecnologia da forma mais rápida agora, e compartilhe, colabore com isso, né? Quando você tiver algum entrincheiramento cognitivo, o que é que eu faço? Por onde eu passo? Para onde eu vou? Né? Com quem eu vou? E de que forma eu engajo as pessoas? Está aí a tecnologia mais disponível, barata o suficiente para que possa te ajudar no dia a dia. Isso é maravilhoso, né? Eu posso fazer uma indicação de uma leitura? É um livro obsoleta, tá, gente? É um negócio de papel que tem capa, etc. Maravilha, mas dá para resumir o livro. Faz ter tempo para isso, né? Mas eu queria indicar uma leitura de um camarada que eu conheci há alguns anos. O livro dele não é desse ano, é um livro que já tem alguns anos. Eu acho que até o livro é pré-pandemia, se não me falha a memória, pela data da edição aqui do Brasil. Já tem ele em português, que chama Os Fuse e os Tech, do Scott Hartley. Eu amei essa leitura e ele faz justamente essa provocação, né? O pessoal mais de humanas, junto com o pessoal de tecnologia, como é que essa fusão aí acontece? Então, acho que é uma leitura que eu recomendo aqui, já que esse podcast vai atingir tantas pessoas, que vocês possam também aí pedir ajuda para a IA, para, de repente, conhecer essa obra de uma outra maneira, né? Aproveitando as dicas que o Teco deu, usa aí a tecnologia, né, para acessar essa informação aí. Então, Scott Hartley, Os Fuse, com 2 E's e Y, e os Tech, é o título do livro dele, tá bom? Fica uma dica aí para vocês. E uma super dica. Super dica. Kamata, o que você ia dizendo? Não, excelente, porque encerrar com uma dica de obra desse nível, maravilhoso. Olha, gente, quando eu vi a professora Maria Elisa no palco do CONAS, e depois eu vi o Teco, e aí quando eu vou fazer a curadoria aqui junto com a presidência para o nosso podcast, falei, Kamata, tem que ser o Teco e a Maria Elisa, porque além deles somarem muito do ponto de vista do saber mesmo, porque quem fala que não sabe é porque sabe, é socrático, né? E aí, quando eu os vi, eu falei, Kamata, eles vão fazer o casamento perfeito, porque eles vão fazer as pessoas entenderem que tem muito mais pontos em comum
a tecnologia e a liderança do que se imagina, porque gente é que faz a tecnologia dar certo, né, professor Teco? São os prompts. Se o prompt não for bom, não adianta, né? O comando for errado, não adianta. Exatamente. E olha, posso te agradecer, Thaís, pela curadoria. Camata, por que eu gosto tanto do CONAS? Essa conexão aqui, eu já ouvi falar do Teco, tinha, né, a gente acaba se esbarrando aí talvez nas redes sociais, mas nunca tinha tido a oportunidade de estar com ele no palco. E é um palco digital, eu sei agora, né, um podcast, um videocast, mas que delícia falar com você, Teco, um prazer imenso. Já vou pedir para Thaís, já me manda o WhatsApp dele, que eu já vou terminando aqui, já vou mandar uma mensagem para ele. Estou aqui tomando meu cafezinho, só está faltando um bolo de rolo aqui, né? Eu, como boa mineira, estou tomando meu cafezinho, só está faltando um bolo de rolo de Pernambuco, Você tá bom? vai receber, você vai receber, você vai receber. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos dar o nosso WhatsApp aqui para a turma? Eu acho isso muito legal. WhatsApp, redes sociais, onde as pessoas acham vocês, pelo amor de Deus, porque depois fica todo mundo atrás de mim. Então tá bom. E aí já vai facilitar a minha vida e vai ser muito bom. É isso aí. Procura Fernando Teco Sodré. É só digitar no Google, vai aparecer. Tem Instagram, tem LinkedIn, tá tudo por lá. E caso alguém queira entrar em contato direto no WhatsApp, tem o meu número direto dentro do Instagram também. Ou então, se quiser, 81995370330. Depois a gente coloca na descrição. Maravilha. Professora Maria Elisa. Muito bom. E o meu Instagram é bem fácil, é Maria Elisa Moreira, Elisa com S, e no finalzinho do Moreira eu coloquei um underline, simbolizando uma estrada ali eterna. Então é Maria Elisa Moreira, underline, e o meu telefone é aqui de São Paulo, 11 99326-9057. Pode escrever, às vezes a gente está dando aula durante o dia, então a gente não responde assim rapidamente, mas pode deixar que a gente responde todas as mensagens que vocês encaminharem para a gente. Muito obrigada, pessoal. Para você, professora Maria Elisa, para você, professor Teco, para vocês que ficaram aqui conosco, nos ouvindo. É tão legal essa comunidade que a gente está criando mesmo com o CONAS. É muito bom ver vocês tão atuantes, tão participativos, mandando pergunta, querendo saber aonde que acha o professor, aonde que acha o palestrante. É muito legal ver que vocês gostam do que a gente está produzindo por aqui. E não se esqueça de seguir as nossas redes, as redes do CONAS. São 4 eventos anuais em que vocês têm possibilidade de participar. É muito conteúdo mensalmente produzido para vocês, para o controle interno. Linguagem fácil, transversal. A gente sai furando as bolhas, pegando outras vivências de outros temas, aplicando a realidade do controle interno, porque é assim que a gente cresce, né? Não tem como a gente crescer só dentro da bolha do controle. A gente precisa do professor de tecnologia, da professora de liderança, para a gente poder fazer isso daqui dar certo. Então, agora vocês também podem ajudar os algoritmos. Seja você o algoritmo. Compartilha este videocast com os seus amiguinhos, com os seus coleguinhas, porque conhecimento bom, é claro que é conhecimento partilhado. Não é isso, Camata? Com certeza, e isso é fazer bom uso da tecnologia, né? A gente está fazendo, na verdade, aqui, mantendo os laços com aqueles que nos ensinaram, né? Maria Elisa e Teco foram grandes inspirações em encontros do CONAS, e a gente está mantendo esse contato e ampliando. E a gente agradece muito a família CONAS, agradece vocês por instruírem o nosso futuro. Até breve. Tchau.